Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo do quadro Traz pra Mesa. Um quadro onde eu falo a respeito de RPGs de mesa, sistemas, cenários, financiamento coletivo, as novidades, adaptações, sugestões, enfim, tudo de legal que possa estar rolando ou que possa vir a rolar no mundo do RPG. Se você também curte RPG de mesa, fica aqui que depois da vinheta nós vamos falar sobre resistência Glork. Então, ainda está aqui? Muito bem. E se você está aqui desde o início desse especial, você sabe que esse é o quarto vídeo falando a respeito do cenário Resistência Glork. Um cenário que está em financiamento coletivo pela Catarse. Um cenário que fala a respeito de uma raça de calangos bípedes pensantes que vivem em um mundo que está sendo explorado pelos seres humanos. E eles se ergueram numa resistência, lutando bravamente para defender a sua liberdade e os recursos naturais do seu planeta. E se você também quer fazer parte da resistência Glork, hoje nós vamos falar a respeito dos Glorks, esses pequenos calangos super inteligentes e interessantes, divertidos e que vão modificar a sua mesa de RPG. Nos vídeos anteriores eu falei a respeito da formação de personagem, eu dei noções gerais do cenário. No segundo vídeo eu falei a respeito das regras, né, do sistema, e no terceiro vídeo também a gente concluiu essa parte das regras do sistema. Se você não viu nenhum dos vídeos anteriores, não fica chateado não. Aqui no card tem o link levando lá para a playlist, onde você vai poder rever todos os vídeos da coletânea Resistência Glork. Hoje nós vamos dar sequência a essa maravilhosa coletânea. Primeiro, com uma boa informação para aqueles que já assistiram os vídeos anteriores e que estão interessados em ter o seu nome lá como apoiador desse financiamento coletivo. A boa notícia é que Resistência Glork já bateu todas as metas de financiamento, então ele já está financiado, embora o link lá na cartaz ainda esteja aberto, é apenas para bater metas posteriores, o valor necessário, né, para o financiamento, né, para a publicação do Resistência Glork já foi conquistado, tá certo? E se você também quiser fazer parte dessa história, também quiser receber o manual do Resistência Glork em casa, o link está aqui na descrição. Não deixa de ir lá também participar desse financiamento que já é um sucesso, né? Parabéns para o J. Raivoso e para toda a equipe do Resistência Glork. Vamos continuar então conhecendo o cenário? Se você ainda não está convencido, vem comigo que hoje você vai se apaixonar por Resistência Glork. Então, quem serão os Glorks? Os habitantes de Churuba, essa raça de calangos bípedes que está azucrinando a vida dos homens de Zero. Hoje nós vamos conhecer os Glorks, sua cultura, sua aparência, sua estrutura biológica, o que eles gostam de fazer, como eles pensam, tudo a respeito dos protagonistas do novo cenário de RPG nacional, o cenário Resistência Glork. Glork, como vocês já devem ter me ouvido falar nos vídeos anteriores, são calangos bípedes com uma inteligência assemelhada, digamos assim, à dos seres humanos, ou seja, calangos bípedes racionais. Como répteis, né, que são, eles possuem uma temperatura corporal variável, ou seja, variável com o clima. Se está quente, né, eles esquentam, se está frio, eles esfriam. Isso acontece porque os répteis, eles são seres de sangue frio, né, como a gente chamaria na biologia. E eles odeiam, né, quando faz muito calor. E também odeiam quando faz muito frio. Eles gostam que o clima se mantenha agradável, o que acontece no clima temperado dos pântanos, né?
O corpo deles é todo cheio de escamas, que auxilia nas atividades de natação e na defesa. Eles possuem uma pele de répteis e essa pele deles, elas possuem uma fraqueza contra o fogo, tá bom? Então, se houver danos, né, dessa natureza, eles são dobrados. Eles não suam, né? E se eles fossem atacados com uma arma baseada em frio, com certeza eles iriam se dar muito mal. Mas, para a felicidade deles, né, não existe esse tipo de armamento em Tiuruba, e nem os homens também, eles não possuem armas de gelo. Os Glorks, eles possuem, né, uma característica da raça deles, que eles possuem apenas 4 dedos em cada mão e pé. E um desses dedos é o opositor, né, o polegar opositor. Eles se cumprimentam sempre levantando o pulso com a mão fechada para o alto, na altura do rosto. Todos eles possuem cauda e a capacidade de saltá-la. Aliás, eles chamam isso de arranca-rabo. O rabo deles, né, uma vez solto, ele continua podendo ser controlado pelo Glork de forma telepática, tá? Então, eles podem telepaticamente utilizar o rabo que eles soltaram, né, para realizar pequenas tarefas, tá? Como, por exemplo, percorrer uma certa distância, realizar um ataque de constrição, né, bater em alguma coisa, agarrar um objeto, né? Enfim, use a criatividade para imaginar coisas que você pode fazer com o seu rabo arrancado e veja se o narrador, né, ele vai permitir, né, que as suas ideias se tornem reais. Outra semelhança entre os Glorks e os demais répteis é que eles se alimentam primariamente de insetos e pequenos sapos. Gostam particularmente das ovas, né, dos sapos e de frutas, tá? A bebida preferida deles é o shiitake. O shiitake, ele é uma espécie de bebida alcoólica, né, que ela ajuda a esquentar o sangue, né, o sangue deles, que é, como eu já tinha dito antes, frio, né? E por isso, assim, essa preferência pelo shiitake. Eles são amigáveis, festivos e inventam qualquer desculpa para comer e beber com os amigos. E se reproduzem através de ovos, mas é bom não perguntar muito sobre o fato para eles, né? Não é que isso seja um tabu, mas eles preferem deixar os frágeis ovinhos em segurança. É uma questão de sobrevivência da espécie. Ao contrário de seus primos distantes, né, que são os humanos, os Glorks, eles são corpulentos, né? Eles podem pesar de 40 ou 50 quilos até 200 quilos, né? E até um pouco mais, né? Eles são, em média, mais altos que um humano comum, chegando a aproximadamente uns 2 metros de altura. Os seus olhos possuem membranas nictantes. Essas membranas, elas servem para deixar os olhos deles sempre úmidos, mesmo quando eles estão em lugares secos. E aí eles se estendem em uma linha vertical, né, igual de cobra. Uma fêmea Glork, ela põe um ovo a cada ano. A sua incubação leva de 2 a 3 meses, né? O nascimento de um Glork, ele é motivo para festa. As tribos se reúnem e celebram o nascimento do bebê durante uma semana. Com 15 anos, um Glork já é considerado adulto e vive em média 150 anos. Existem inúmeras tribos Glorks divididas e espaçadas pelos cantos de Tiuruba. Em média, né, 15 indivíduos formando 3 famílias distintas, já pode ser considerado uma tribo, né? Normalmente, movidos pela prática da miscigenação, né, não há casamento entre parentes, mas nada impede que isto aconteça. Sua estrutura hierárquica não é muito complexa, geralmente sendo liderados por 2 fêmeas, geralmente as mais velhas do bando. Como líder política, uma é a líder política e a outra é a líder espiritual, tá? Essas fêmeas, né, mais velhas, elas são chamadas pela tribo carinhosamente de matronas. Não há laços familiares distintos. Os filhotes Glorks, eles são criados não somente por seus pais, mas por toda a comunidade. Essa característica faz com que laços fraternais sejam por toda a vida. Os Glorks mais velhos sempre gostam de recitar um antigo ditado: quem tem boca, farelo come. Acredita-se que eles falem isso porque
Eles odeiam farelos ou qualquer outra comida seca. Eles se referem à péssima mania das pessoas terem mais do que precisa, né? Por isso que eles são quase feudais. Os Glork tudo produzem seu charco. Envia comércio de escambo, realizam sua parca economia. Contudo, atualmente, os homens impuseram a unidade financeira alienosférica, chamada por eles de UFA. Ela é uma espécie de moeda única e ela é padrão em todo o planeta, pelo menos entre os humanos. Os Glorks nunca se ajuntaram em grandes reinos ou nações. Nunca tiveram um rei, um presidente, um primeiro-ministro, um síndico, líder de sala, enfim, um chefe central. A descentralização do poder, considerando apenas matronas como símbolo de autoridade, contribuiu para a criação de um sistema em que não há Estado. Ninguém manda e todos trabalham para o bem da tribo. Esse arranjamento anarquista coletivista, chamado pelos homens de bacunismo, por um lado, contribuiu bastante para conquistas humanas em Churuba. Isso porque ele tornou, né, os Glorks mais fracos em comparação com os estados organizados humanos, né? Por serem tribos independentes, né, que sobrevivem sozinhas, eles não tiveram como se reunir, né, como criar exército para poder enfrentar os invasores. Mas, por outro lado, uma vez tolhida a liberdade de um povo que sempre prezou por ela, esse povo se rebelou, né, formando, como a gente já viu, a rebelião, a revolta, caramba, o nome fugiu, né, a revolta Glork, tá? Então, pessoal, mas por outro lado, uma vez tolhida a liberdade de um povo, né, que sempre previsou por ela, este mesmo povo resolveu se rebelar. Agora nós vamos continuar, tá? Falando a respeito da criação e customização dos Glorks, né? Nós vamos falar a respeito dos traços e das habilidades. Os traços, né? Começando pelos traços. Como nós vimos, os Glorks eles são indivíduos diferentes entre si. Essas peculiaridades físicas são chamadas por eles de traços. Esses traços eles podem ter sido herdados de seus pais ou simplesmente nascem com eles. Os traços se manifestam como chifres, asas, cor, dureza da escama, cauda, olhos, membros extras. Só podem ser adquiridos durante a fase de criação do personagem, porque ou você nasce com eles ou você não tem, né? Com os pontos de customização, é a única maneira de consegui-los. Então, para efeito ilustrativo, um Glork sem traços especiais são apenas calangos bípedes. Essa diferença entre as espécies é crucial na guerra contra os homens, pois cada Glork acrescenta para seu lado as suas particularidades. E as habilidades? As habilidades, elas normalmente são derivadas dos traços, são chamadas de naturais, né? Quando elas derivam dos traços. Mas também existem outras, as gerais, adquiridas por experiência, e as trampais, vindas do trampo, do Glork, né? Do trabalho exercido por ele. Existem também as habilidades humanas, que vai ver, que são não dos Glork, mas dos homens, né? Os homens é que possuem as habilidades humanas. E a gente vai falar sobre isso no vídeo em que a gente falar a respeito dos homens de zero, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora a respeito das habilidades naturais, né? As habilidades naturais, elas definem a capacidade, os poderes, as perícias, né, de um Glork. E normalmente elas vêm junto com os traços. Se você, personagem, adquirir um determinado traço, automaticamente, relacionado a esse traço, vai vir também uma habilidade. Essas são as chamadas habilidades naturais. As habilidades gerais. Gerais são aquelas independentes da origem ou da natureza do Glork e que qualquer personagem pode adquirir, desde que ele atenda os requisitos mínimos e gaste seus pontos de experiência ou de customização. As habilidades trampais, por sua vez, são referentes aos trampos, ao trabalho, né? Uma vez que o personagem escolhe um trampo, escolhe um trabalho, ele adquire uma habilidade automática referente a este trabalho. Com gasto de experiência, o jogador pode adquirir outras habilidades relacionadas ao seu trampo. Habilidades humanas ou humanas, né? São as habilidades dos homens, né? Eles inventam que tem essas habilidades, né? Elas são semelhantes às habilidades gerais, mas só homem possui. Você pode trocar um traço de lugar, né?
se for compatível. Outra coisa que você pode fazer é mudar o nome e a caracterização, como por exemplo, de penoso, o Glock pode ser peludo, feito um estranho mamífero. Você sempre pode incluir um traço com um efeito menor, por um PC. Isso funciona parecido com um predicado, mas em geral não te dá benefícios na maioria das tentativas. Salvo uma coisa bem específica, que faz com que aquele traço, por exemplo, ele não vai te dar benefícios de ataque, mas ele pode ser utilizado para namorar, né? Ele pode ser utilizado para procriação, tá? Também ocorre o mesmo se você obtiver um traço que gera de forma redundante uma habilidade que você já tem. Então, você já tem uma habilidade, aí você adquire um traço que dá uma habilidade semelhante àquela, né? Então, você não vai ter necessidade de pagar, né? Mais pontos de experiência pela mesma habilidade. Isso não se aplica a traços com custos e limites específicos para aquisição múltipla, como os chifres, né? Então, eu já tenho um chifre, mas aí eu quero mais chifre, então eu posso continuar gastando ponto em chifres até eu ter 5, 6, 7, 8, uma coroa de chifres na cabeça do meu Glock, tá bom? Aqui eu vou colocar alguns, né, exemplos de traços, tá? A parte do corpo onde eles são e como eles funcionam em forma de jogo, né? Claro que eu não poderia colocar aqui toda a lista de traços que tem no manual, tá? É somente alguns exemplos para quem não está entendendo muito bem o que é um traço, poder tirar essa dúvida de uma vez. Então, traços relacionados com a cabeça, né, do Glock. Um exemplo de traço que você pode colocar na cabeça do seu Glock são as anteninhas de formiga. Elas custam 3 pontos, né? E normalmente é um par de anteninhas iguais às das formigas, né? Ficam normalmente na testa do Glock. Essas antenas, elas fazem com que o Glock receba mais um para testes envolvendo tato, audição, olfato. E também a habilidade de orientação, mais um dado para não ficar perdido. Esse traço também fornece ao seu possuidor a capacidade telepática. Para tanto, as anteninhas podem vibrar em uma determinada frequência, né? Então, você vai poder se comunicar com o outro Glock, que também tem anteninhas e que também vibre numa frequência parecida com a sua. A habilidade concedida pelas anteninhas de formiga é a frequência Glock, né? Que é exatamente essa habilidade telepática. Outra habilidade, né, outro traço, é a boca de lapreia. A boca de lapreia, ela custa 4 pontos. Ela dá ao teu calango uma boca semelhante à das lapreia, né? Cheia de dente. Os personagens com esses traços não são muito bem quistos. Não é porque ele é feio, é por causa da mania besta de chupar o sangue dos outros. Muitas vezes sem a permissão, né, do cara envolvido. Todos os testes de fuça, eles sofrem redutor de 1D, por causa da boca de lapreia. E uma vez adquirido esse traço, o Glock não pode adquirir nenhum outro em sua boca, como bocarra ou presas. Então tem que ver se realmente vale a pena, né, possuir a boca de lapreia. A habilidade concedida pela boca de lampreia é exatamente o chop-chop, que é a habilidade de sugar sangue de outros, né, de outros seres. Agora, nos membros, né, patas, né, superiores, inferiores, não importa. Nós temos a barbatana, que ela custa 2 pontos. E um par de barbatana cresce na lateral do ombro ou no pulso do Glock. As barbatanas são membranas maleáveis, afiadíssimas, né? E que concedem ao seu possuidor mais um D6 em testes de natação e ataques extras com elas, né? Você pode utilizar as barbatanas também para atacar. A habilidade que as barbatanas concedem é braços de peixe. Braços de sombra. Custa 4 pontos, né? O Glock, ele possui 2 braços adicionais, o que lhe auxilia em seus ataques de agarrão e nos seus abraços afetuosos, é claro, porque os Glock, eles são todos muito afetuosos, muito camaradas. A habilidade concedida pelos braços de sombra é mãos a mãos. Casco de mula. O casco de mula custa 3 pontos. Nele, né, os Glocks que tem casco de mula, eles nunca vão precisar usar sapatos ou qualquer outras vestimentas que cubram os pés. Todos eles possuem sola dos pés resistente. No entanto, aqueles com casco de mula possuem uma resistência maior e pode, inclusive, utilizá-lo
para golpes. A habilidade concedida é patada grosseira. Agulha no rabo. Eita! 3 pontos, né? Esse traço, ele fica na cauda do Glock, né? E você paga 3 pontos para cada unidade, para cada 5 unidades. Ou seja, você paga 3 pontos, você tem 5 agulhas no rabo. Se você quiser mais agulhas, né, no seu rabo, aí você vai ter que pagar mais pontos. E o máximo de agulhas que você pode ter no rabo são 30 agulhas, tá? O Glock, com esses traços, ele possui várias agulhas. As agulhas, elas têm cerca de 1,5 cm de comprimento, tá? E se projetam da ponta da cauda, né, para fora, tá bom? A habilidade concedida pela agulha no rabo é o dispara-agulha. Cauda grossa. A cauda grossa é um traço que custa 3 pontos. Não necessariamente ela faz com que a cauda do calango fique realmente grossa, mas sim que ela fique fina, maior e mais flexível. Parece estranho, né? Mas vai lá perguntar, que loucura foi essa? A habilidade concedida pela cauda grossa, né, é a rabada hábil. Cauda solta. Todos os Glock, ele possui a capacidade de soltar a própria cauda. Lembra que eu falei sobre isso? É o chamado arranca-rabo, né? Ele faz isso voluntariamente, tá? Quando ele faz isso, ele sofre 5 de danos na sua substância por soltar a sua própria cauda. Uma vez solta, o Glock, ele pode ter controle telepático sobre a cauda, né? Indicando para onde seguir, atacar ou qualquer outra ação possível ou permitida pelo narrador. A cauda possui, em média, o comprimento igual ao tamanho do Glock. Sua base possui de 20 centímetros e a ponta 4 centímetros de raios aproximadamente. Uma nova cauda cresce depois de 1 semana, né? A habilidade concedida pela cauda solta é o arranca-rabo, tá bom? E no corpo? Bom, a gente já viu já vimos, né, na cabeça, nos membros, né, na cauda. E no corpo, será que dá para colocar traços no corpo do Glock? Dá sim. Um deles são as asas. Você gasta 6 pontos para possuir um par de asa, né? Elas geralmente são asas semelhantes às de morcego, mas claro que você pode, com a permissão do seu narrador, modificar isso e usar a sua imaginação. E as asas, evidentemente, elas vão promover a capacidade de voar para o seu Glock. A habilidade concedida é voo. Baiacu. Baiacu custa 3 pontos. Com esse traço, o Glock, ele é capaz de inchar feito um peixe, um baiacu, impedindo muitas vezes dele ser engolido, né? Então, se um outro Glock maior quer engolir ele, ou né, um outro inimigo, um predador deseja engolir ele pode utilizar, né, o traço de baiacu para poder se defender, né? Porém, ao se esvaziar, ele solta uma caatinga, né? Um fedor daqueles brabo mesmo, viu? Fazem com que quem tá ao lado dele, ó, pegue o beco. A habilidade concedida pelo traço do baiacu é o catingudo. Catingudo é muito legal. Bolsa de veneno. A bolsa de veneno, gente, ela custa 2 pontos. O Glock, ele possui uma glândula venosa no corpo, em alguma parte do corpo dele. Você define lá com o narrador, tá? E dessa glândula pode ser extraído um veneno, né? Ou simplesmente, né, pode desejar mais sorte para quem der uma bocada, né, no lugar, tá certo? O veneno não faz mal para o portador, né? Ele é imune à toxina, né? Mas não para os outros Glock, né? Que não possuem a toxina. A habilidade concedida, vocês já devem ter percebido que é venenoso, né? Venenoso. Bom, então isso aí foi alguns exemplos dos inúmeros traços que você pode acrescentar à sua criatura e assim dessa forma você criar um Glockzinho bem pitoresco para jogar na sua mesa. Vamos falar agora a respeito das chamadas habilidades naturais, aquelas habilidades que elas vêm junto, né, com os traços, tá? Eu vou tentar falar das habilidades relacionadas aos traços que eu expliquei. Assim como os traços, eu não vou poder falar de todas as habilidades naturais existentes. Só algumas para servir de exemplo, para você ter uma ideia de como elas funcionam, de como elas podem tornar o seu personagem cativante.
Comecemos com a frequência Glock. A gente viu que a frequência Glock ela é adquirida pelo Glock que possui os traços anteninhas de formiga, né? O Glock, ao vibrar suas anteninhas, ele é capaz de realizar um contato telepático com qualquer outro Glock. Porém, um contato visual deve ser realizado antes. Ele deve saber onde aquele Glock com quem ele quer conversar está. Ele precisa ver ele ao longe, aí sim ele pode usar a anteninha, ou seja, só funciona, né, a curto, contato curto, né, não a longa distância. Além disso, o Glock ele consegue enviar mensagens de áudio via rádio em um raio de 7 km. E todos aqueles que estiverem sintonizados na famosa rádio A Voz da Resistência, né, a gostosa de se ouvir, serão capazes de ouvi-la. A mensagem de áudio enviada é exatamente aquilo que o Glock está ouvindo naquele momento, inclusive sua própria voz. Para poder acionar, né, essa habilidade, ele vai ter que utilizar pontos de venta, né? Como nós vimos, a venta é como se fosse o PMS no sistema, né? Ela é utilizada para ativar habilidades, né? Inclusive as habilidades naturais. Então, você gasta 3 pontos de venta para cada 6 segundos de contato ou áudio. Especialização, né? Existem as especializações que são como se fosse um aprimoramento da habilidade. No caso da frequência Glock, você tem como especialização o uno com a natureza, né? Então, o uno com a natureza, ele é capaz de se comunicar telepaticamente, além de se comunicar com os Glock, também com outros animais, tá certo? Além de poder falar com os seus iguais, ele pode falar com os outros animais, exceto os homens, né? Porque com os homens ninguém se entende, não adianta falar que não dá para conversar com os homens. Outra habilidade interessante é a Chop Chop, né? Personagens com essa habilidade, eles podem sugar o sangue de outros animais vivos e eles podem utilizar isso, né, para curar pontos de substância perdido. Para cada ponto de substância recuperado, o Glock ele vai causar 5 pontos de dano no seu rango, né? Então, a cada turno, um teste resistido de Mu deve ser realizado. Braços de peixe. Essa habilidade concede ao Glock um ataque corporal extra. Se o ataque que ele realizar for considerado um sucesso integral, a vítima fica atordoada. Esse ataque é realizado como um ataque corporal desarmado, só que com mais 2D de bônus. Você gasta 2 pontos de venta para ativar o braços de peixe e apenas pode ser realizado como um ataque extra, não como ataque. Mãos a mãos, né? Com essa habilidade, você recebe bônus de mais um D para manobras de agarrão, escalada, encontrando, né? Utilizando escudos, enfim, coisas que você possa fazer com a mão. A especialização com 4 pontos ou mais em MOOC, você pode ter uma especialização, né? E nessa especialização você pode realizar uma ação extra que utilize os braços. Para acionar mãos a mão, você gasta 2 pontos de venta, tá? Mas você só gasta venta, né? No consumo da especialização, nunca no ataque. Patada grosseira. Essa habilidade, né, ela concede ao Glock um ataque de coice especializado. Se o ataque for considerado como sucesso integral, a vítima fica atordoada. Ou seja, fica um turno sem poder realizar qualquer ação. Esse ataque é realizado como um ataque corporal desarmado, só que com mais 2 dados de bônus. Ele custa 2 pontos de venta se for realizado como ataque extra. Próxima habilidade, dispara agulha. Ao fazer um movimento rápido com a cauda, 5 agulhas de vez se desprendem da cauda do Glock, né? Como se fosse uma rajada atacando o alvo, tá certo? Esse ataque é realizado como um ataque de longo alcance clássico, com mais um dado para cada agulha. Cada agulha demora 1 dia para crescer novamente. Eita! E o ataque, né? O disparo das 5 agulhas, eles gastam 3 pontos de venta, tá bom?
Próxima habilidade, rabada hábil. Concede ao Glock um ataque com a cauda, né? Esse ataque pode ser extra ou não, não há diferença. E se ele, por acaso, vier a ser um sucesso integral, a vítima fica atordoada. Esse ataque é realizado contra um ataque corporal desarmado, só que com mais 2 de bônus. E custa 1 ponto apenas se for realizado como ataque extra. Arranca-rabo. A habilidade arranca-rabo é natural a todos os Glocks, isso quer dizer que todo mundo pode ter. É a capacidade de controlar telepaticamente a sua cauda, ordenando ações como movimento, ataques, encontrando, né, entre outras coisas. A cauda, ela possui o valor de Mook igual de seu dono, menos 1 ponto, e sustância igual a 10. Para arrancar a cauda não se gasta venta, embora o gasto haja uma redução de 5 pontos na substância, né, para isso. Mas ao realizar contato telepático, o personagem deverá gastar 2 pontos de venta com a duração de uma cena. Se ele quer que dure mais de uma cena, ele vai ter que ficar mantendo aí, né? Próxima habilidade é o voo. O Glock, ao realizar uma corrida de pelo menos 5 metros, ele é capaz de voar. Sua permanência no ar não pode ultrapassar 2 horas, tá? Com intervalo de meia hora entre os voos. Ou seja, ele voou agora, só pode voar de novo daqui a meia hora. O gasto, né, o consumo para cada voo é de 3 pontos de venta. Catingundo. Com essa habilidade, o Glock é capaz de soltar um gás, lembra do baiacu? Ao se desinchar, né? Pois é, esse gás ele é muito fedorento, credo. Né? Por isso, todos em um raio de 10 metros devem realizar um teste de força, tá? Para aguentar, senão, né? Se o Glock ele possui o traço bolsa de veneno, além da fedentina, né, ele também pode expelir um veneno, né, porque são aquilo que a gente chamou de habilidade sinestésica, né, uma complementa a outra, tá? Então vai custar 3 pontos de venta para fazer essa sinestesia aí, tá? Ou seja, você só vai gastar venta quando você for além, quando o fedor além da caatinga também for venenoso, tá bom? E vamos falar agora sobre a habilidade venenoso, né? Que é quando o Glock ele possui uma glândula de veneno em alguma parte do seu corpo, né? Mesmo que ele não tenha como injetar a peçonha, né? Permite que o personagem extraia, ele pode extrair o veneno do corpo e usar em armas, né? Em armas perfurantes, né? Como espada, como flechas, né? Evidente que para essa habilidade funcionar, o personagem deve sangrar e deve perder substância. A cada 5 pontos em ST perdido, o veneno causa mais 1D de envenenamento. E a cada turno seguinte, um dano extra de 1D até ser curado. Então, ele vai causar mais 1 de dano na hora do ataque. E se ele não for curado, ele vai ficar causando mais 1D de dano por turno, tá? Até ser curado. Uma sangria, né, se for realizar, será capaz de retirar o veneno do corpo das vítimas. Porém, um teste de primeiros socorros em dificuldade mediana deverá ser realizado. Além do que, a vítima perderá substância em valor igual ao consumido. Armas envenenadas podem conter até mais 1D de envenenamento. Logo, mais que 1D é desperdiçado. A dose serve para um ataque só. Personagens com MUC 4 ou mais podem causar até mais 2D no envenenamento das almas, mas requerem ao menos a perda de 6 pontos de substância por arma, né? Então, tem que realmente ver se vale mesmo a pena, tá? Então, isso aí foram os traços e as habilidades naturais que acompanham os traços. Você compra o traço, aquela habilidade ela já vem junto com o traço, né? Então, já deu para ver que algumas são bem interessante, dá para fazer muita coisa legal. Vamos falar agora a respeito das chamadas habilidades gerais. As habilidades gerais são aquelas habilidades que todo e qualquer Glock pode ter, independente do seu nascimento, tá certo? Assim como nas naturais, eu vou colocar aqui alguns exemplos também, para a gente ver como elas são, como elas podem ser utilizadas, tá bom? Um tipo interessante de habilidade geral é o ataque certeiro. O nome, né, já diz muita coisa, né? Ao realizar um golpe com sucesso, o personagem, né, ele soma ao dano a quantidade de miolos ou fuça, né, que ele possui, tá? O que for maior.
e como se isso fosse uma classe de arma, né? Então, eu vou fazer um ataque certeiro, vou acrescentar ao dano, né, a quantidade de miolo ou fuça, eu escolho o maior. O requisito para fazer essa habilidade, que qualquer Glock pode fazer, é ter um atributo com valor 3. Então, pelo menos um dos meus atributos tem que ter valor 3. Se ele tiver, eu posso fazer um ataque certeiro e adicionar o valor do meu miolo ou da minha fuça ao meu dano, tá? Para fazer esse ataque certeiro, eu gasto 3 pontos de venta. Ataque especial. Personagens com essa habilidade são capazes de realizar manobras especiais, né? Como, por exemplo, um chute especial, um soco, uma cabeçada fatal, né? Cria aí o teu golpe especial de acordo com a tua criatividade, tá bom? Primeiro que você tem que saber que atende apenas uma manobra, a escolha do jogador. Se você escolheu que o seu ataque especial vai ser a cabeçada, você não pode, no meio da coisa, mudar pro rabo ou mudar para pata, tá? Uma vez escolhido, onde vai ser, né, a manobra, é aquele valor ali, é aquele local ali, tá? Aí, uma vez escolhido, ele vai receber mais um de dano, né, ao realizar aquela manobra. Essa habilidade pode ser adquirida mais uma vez. Você compra agora mais um, aí eu compro de novo para poder ficar com mais 2, tá? E o requisito para mim fazer ataque especial é que eu tenha MUC pelo menos igual a 3, tá bom? E eu gasto, cada vez que eu fizer um ataque especial, 3 pontos. Já deu para ver aí como dá para fazer um combozinho entre ataque certeiro e ataque especial? Pois é, eu já tô aqui pensando nas minhas ideias, né? Restauração vital. O Glork com essa habilidade recupera 2 pontos de ST por hora de descanso completo. Então, se ele descansar 1 hora, ele vai recuperar 2 pontos de sustância. Isso ajuda muito, porque, né, a recuperação de sustância normal, né, é bem mais lenta. O requisito para você produzir a restauração vital é MUC 3 e gasta 1 ponto de venta. Mas, além das habilidades, né, nós temos também os predicados, né? Em resistência Glock, né, os predicados, normalmente, eles derivam, né, de algum tipo de habilidade, né, de algum tipo de conhecimento que o Glock possa vir a possuir. Inicialmente, cada personagem ele tem 3 conhecimentos, tá? Ele começa com 3 predicados, tá ok? Por exemplo, se ele tem conhecimento em atletismo, isso viraria um predicado como atlético, em boa forma, praticante de esporte, né? Se ele tem qualquer graduação, né, relacionada a esse predicado, como correr à frente de um touro, mutante no campo, né, por exemplo, ele terá mais chances que alguém sem tal predicado. O que devemos primar nos predicados é a interpretação e a coesão com o jogo. Não adianta nada a gente criar predicados apenas para dar dados, né, no teste, acrescentar dados ao nosso teste, se esses predicados eles não vão ter nenhuma importância na hora da interpretação. A gente tem que lembrar que RPG de mesa, ele é, acima de tudo, um jogo interpretativo, não é mesmo? Por outro lado, você não pode pegar um predicado que simplesmente funcione como um bônus inteiro para um dos seus atributos, né? Ou que possa ser substituído por um inter que já tenha no seu inventário. Um predicado é uma dica para se interpretar o personagem, tá? Então, se você escolheu, por exemplo, o predicado galante, né? Não basta ter esse predicado, você tem que interpretar o galante quando você estiver perto das garotas, né? Das glorquezinhas. Você tem que ser gentil, delicado com elas, você tem que realmente vivenciar a experiência do predicado. Ou caso contrário, tá entendendo? Esse predicado ele não vai ter sentido nenhum em termos de RPG, né? E como é que a gente interpreta e rola os predicados? Vamos aprender? Muito bem. Os predicados, eles acompanham os atributos na formação da parada de dados. Então, criar um predicado é muito importante para que você tenha dados extras na sua rolagem de dados, tá bom? Então, imagine, né, que os predicados ele pode ser utilizado dentro do jogo, como citações dos próprios jogadores, tá?
Isso não é considerado, tá, gente, prática de metagame, como algumas pessoas podem estar pensando. O uso das regras calculadas pelo jogador no molde da sua interpretação, né? Não é. Tá bom? Em fato, os jogadores são estimulados a raciocinar desta maneira para fazer seus personagens sobreviverem. Um jogador delta poderia muito bem dizer: eu sou intimidador, tenho esse predicado. Acho que isso me ajuda nisso aqui. Bem, como eu sou muito leal aos meus amigos, acho que eu vou ter que ajudar ele a convencê-lo, né, a deixar passar, né? Então, de acordo com o predicado que você tiver, você vai interpretar esse predicado. E aí você vai ganhar bônus, né? Criar suas habilidades é mais difícil do que simplesmente escolher aquelas que se encaixam e pontuá-las, né? Então, mas é exatamente por isso que é mais prazeroso. Aqueles limites que os outros RPG possuem, né? Esse aqui não vai possuir, tá certo? Que você não será limitado, tá bom? Visto isso, segue alguns exemplos de predicado. Vamos lá? Vamos ver alguns predicados. Por exemplo, se você é um jogador brigão, né? Você pode ter acrobático, que vai dar mais um dado em acrobacia. Você pode ter bom de briga, dá mais um D. Você pode ter soco rápido, pugilista, ambos, né, vão dar mais um dado. Você ganha mais um dado em força se você tiver forte como um urso, né? Lutador de MMA dá mais um D para bater ou agarrar alguém. E intimidador dá mais um D nos testes de força, né? Aqueles testes com o objetivo de obrigar as pessoas a fazer algo que você deseja, tá? Mas vamos supor que você não quer ser um personagem brigão, você quer dar mais personalidade para o seu personagem. Então, alguns exemplos de predicados poderia ser arrogante como um burro, aí você ganha mais um D, ou menos um D, vai depender da situação, porque lembre que se o mesmo predicado que ele pode ser positivo numa situação, ele também pode ser negativo em outra, então cuidado. Poucas palavras, mesmo caso, você pode ter mais um D, né, ou menos um D, dependendo da situação. Sangue frio, mais um D para desafios, né, principalmente relacionados a miolos, né. Sempre cumpro com a minha palavra, mais um D né, os que conhecem a sua honestidade. Sempre vão querer fazer negócios com você. Nunca me perco na mata, né? Então, se você estiver com um grupo no meio da floresta, você vai ganhar mais um D para achar o seu caminho de volta. E agora eu quero deixar o personagem algo mais, eu quero pôr algo mais no meu personagem. Você pode colocar corredor, ganha mais um D nas disputas de corrida. Nadador vai te dar mais um D em testes de nadar ou resgatar alguém que esteja se afogando. Como um gato vai te dar mais um D para cair sem se machucar, né? Ou se esgueirar em silêncio numa casa. Saúde de ferro vai te dar mais um D em um teste para evitar adoecer ou intoxicar, tá? Então, são exemplos de predicado. Evidentemente, nem sequer existe no manual uma lista de predicado. Lá existe apenas exemplos como esses que eu mostrei para você. Porque toda e qualquer vantagem que você tenha visto, atributo, aprimoramento que você tenha visto em outro sistema, ele pode ser enunciado para resistência glórica em forma de um predicado, tá bom? Basta que o narrador ache que ele realmente tem algumas consistência, alguma serventia para a campanha que ele está narrando. Mas, como eu falei antes, nem todos os predicados são positivos, existem também os predicados negativos. Vamos ver alguma coisa sobre os predicados negativos e alguns exemplos deles? Muito bem. Eles podem ser defeitos físicos, mentais ou sociais do personagem. Por exemplo, caolho, mudo, maneta, gago, manco de uma perna, tímido, ansioso, né? Então, são exemplos. Esses traços, eles podem atrapalhar o personagem em certas circunstâncias e, por isso, são chamados de negativos. Em termos de jogo, eles costumam acrescentar um dado ao seu desafio, ou seja, em vez de você ganhar um dado, quem ganha um dado é o narrador, para superar, tá bom? Ou mesmo, dependendo da situação, o narrador pode até olhar e dizer, olha, é impossível você realizar essa ação porque você tem predicado tal, né? Vamos ver um exemplo. Eu quero usar andar sobre uma corda num desfiladeiro, mas eu tenho o predicado medo de altura,
então é impossível, eu não vou conseguir realizar essa tarefa, tá bom? E por aí vai, tá certo? Possuir predicados negativos servem para quê, afinal, né? Eles servem para que você adquira mais predicados positivos, principalmente quando você está iniciando a formação do seu personagem. Quando você está criando o seu personagem no início, você tem poucos pontos para gastar e às vezes você está precisando de alguns outros predicados que não deu para comprar, então comprar alguns predicados negativos vai te dar pontos para você poder adquirir os positivos, tá bom? E os predicados negativos, eles podem ser leves, eles podem ser medianos e eles podem ser um pouquinho mais complicados, né? Os predicados negativos superiores, como eles chamam, né? E de acordo com o tipo de predicado, né, ele custa uma determinada quantidade de pontos de experiência. Um predicado leve, ele vai te dar 5 pontos de experiência. Um mediano, 10 pontos. E o superior, 15 pontos. Então, veja que vale bem a pena, né, adquirir esses predicados, apesar de ser negativo. Sem falar também, né, pessoal, que os personagens não são só coisas boas, né? Os melhores personagens são aqueles que têm defeitos, particularidades atraentes, interessantes. Então, nunca tente fazer um personagem perfeito. Na maioria das vezes, eles são chatos, né? Personagens interessantes, eles têm que ter defeitos, eles têm que ter manias que os identifiquem na multidão. Vamos ver alguns exemplos de predicados? Vamos, e eu vou mostrar também seguindo os níveis, dar alguns exemplos do leve, depois eu vou te dar alguns exemplos do médio e do difícil. Mais uma vez recordando que isso não é uma lista definitiva, não, são apenas ideias. Qualquer desvantagem, qualquer aprimoramento negativo que você tenha visto em outro cenário, pode ser transformado em predicativo negativo. Nunca é demais repetir isso, tá, gente? Nunca é demais falar que as amarras da criatividade foram liberadas de vez aqui em Resistência Glória. Vamos ao exemplo? Vamos lá. Alguns predicados negativos leves. Confiante demais para o seu próprio bem, né? Então, se você é uma pessoa confiante demais, você recebe mais um de desafio para resistir a provocações. Covarde, você vai sofrer mais um de desafio para aceitar desafio e enfrentar medos, né? Curioso, o narrador ele ganha mais um dado no desafio toda vida que você resistir a mistérios, né? For resistir, né, a xeritar a vida dos outros. Daltônico, tá? Então, teu desafio vai ganhar mais um de dificuldade, né? Para a comunicação com cores. Distraído, você ganha. O seu desafio ganha mais um dado. Toda vez que você precisar de foco, de percepção, né, no ambiente, tá bom? Esses são os leves. E os médios? Antítese, né? Esse antítese, ele é como um predicado negativo leve, mas diretamente implicado no trampo, tá? Como, por exemplo, um porta-voz tímido. Como é que você vai ser porta-voz e vai ser tímido? Ou um guerreiro manso. Um guerreiro manso? Então, se o predicado, ele te dá um defeito que vai direto contra aquilo que tu trabalha, aquilo que tu faz, né? Aí você tem, por exemplo, professora sem moral, aí, né? Um policial covarde, aí você vai ver que não dá muito pé não, tá bom? Inabilidade, né? Nesse caso aqui, o personagem ele tem uma falha física, mental, né? Sei lá. E por conta disso, ele ganhou uma inaptidão, tá ok? Ele não consegue fazer uma determinada coisa, né? Por exemplo, ele não consegue cozinhar, não consegue preparar porções, tá? Então, se ele for fazer qualquer desafio desse tipo, né? Ele vai ganhar 4D a mais no desafio, tá? Porque é quase impossível ele conseguir fazer, tudo bem? E os negativos, pesado, você tem o cego, né? O cego, ele ganha mais 2D em atividades físicas que envolvam interagir em combates, né, como atacar e defesa, ou ele pode ter um predicado que o deixe treinado em fazer um certo tipo, mas ainda terá dificuldade de 2D a mais, né, por 1D, que ganhou no treinamento,
a gente diminui, né? Evidentemente, para enxergar, né, alguma coisa, ele vai ter esses redutores. Descaudado, o personagem, por algum motivo, coitado, não tem rabo. Então, ele perdeu o que tinha, nunca cresceu, ou ele nasceu sem rabo, sei lá. Mas, enfim, esse predicado aqui não permite ele utilizar a habilidade arranca-rabo, tá bom? Então, ele não vai poder usar. Então, pessoal, esses são os predicados, tá bom? O vídeo já tá ficando muito extenso, é muita coisa para se falar sobre os Glocks. No nosso próximo vídeo, nós vamos dar sequência falando sobre os trampos, que são os trabalhos que os Glocks realizam, e vamos falar também sobre o que eles chamam de quinquilharias e geringonças, que seriam, na verdade, os equipamentos que eles utilizam na sua resistência, né, no seu combate, tá? Com os humanos. Então, se você está gostando, não deixa de ativar, né, de assinar o canal, ativar o sininho para você receber a continuação aqui do nosso vídeo. E se você já é né, já é inscrito, já assinou o nosso canal, muito obrigada aí pelo apoio. Por favor, curte e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter conhecimento desse incrível sistema de RPG. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!